Boa noite, audiência do Portal Desacato. Estamos iniciando mais uma coluna Caboclada em Ação aqui no JTT Oeste. Hoje, um pouquinho diferente a nossa coluna. Nós temos trazido sempre informações, notícias das entidades, dos sindicatos, das pastorais, uma espécie de resumo semanal. E hoje nós vamos fazer uma coluna de opinião. O motivo é aquela atrocidade que aconteceu na última quinta-feira, né, ou na quinta-feira da semana passada, quando uma empresa determinou e executou a destruição de uma escola numa terra quilombola aqui da região do Contestado. Nós estamos falando da comunidade quilombola Invernada dos Negros nos municípios de Campos Novos e Abdom Batista, que sofreram esse vilipêndio por parte de uma madeireira aqui da região, conforme vocês podem acompanhar nas imagens. E isso é um fato estarrecedor, é um fato que, se não tivesse imagens, se não tivesse vídeos e não fosse os meios alternativos de comunicação, certamente esse fato não seria conhecido da grande maioria das pessoas, seja das organizações sociais, seja da classe trabalhadora como um todo. Nós estamos bastante preocupados porque, numa linguagem bastante popular, a Secretaria de Educação, pelas informações que nós colhemos, está se fazendo o jogo de empurra-empurra, né? E é nesse sentido a linguagem bem popular para que a nossa audiência entenda, ou seja, eles estão fazendo de conta que não é com eles, em vários aspectos, isso nos preocupa muito, né? Fazendo de conta que a responsabilidade não é deles, e algumas perguntas precisam ser feitas. A primeira pergunta: se a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, com a sua GERED, ali do município ou da região de Campos Novos, não sabia dessa demolição, por que eles promoveram a retirada dos materiais didáticos dessa escola? Essa é uma pergunta que o secretário estadual de Educação, que a gerente regional de educação precisa responder. Ora, se eles não sabiam dessa destruição, como que eles retiraram os materiais didáticos? A comunidade quilombola, a classe trabalhadora, as entidades da região do Contestado querem saber, né? Esse fato tomou repercussão nacional e a Secretaria de Educação, o governo do estado de Santa Catarina, as prefeituras daquela região e também a Gerência Regional de Educação precisa responder isso. Eles devem responder sim. Como que foi retirado e por que foi retirado os materiais se eles não sabiam que essa escola iria ser destruída? O mais complexo desse fato é que há uma titulação dessa terra. E aí eu quero fazer referência à companheira Elaine Tavares. Primeiro, porque foi a primeira jornalista a reportar isso ao mundo, através de suas redes sociais virtuais e também através de alguns blogs nos quais ela escreve. Então, um trabalho exemplar que, se não fosse o trabalho dessa companheira, talvez muitas das organizações que pautaram esse assunto depois teriam mais dificuldade para pautar. Inclusive nós, aqui do JTT Oeste, que pautamos esse assunto, fomos o segundo meio de comunicação a pautar esse assunto na semana passada com uma entrevista de 45 minutos com uma integrante da comunidade quilombola Invernada dos Negros. Mas eu quero refletir um pouquinho mais sobre o papel dos meios de comunicação daqui a pouco, porque eu quero trazer um outro aspecto que nós, das organizações sociais do Contestado, consideramos extremamente importante. Qual é esse aspecto? A medida tomada por essa madeireira assassina, por essa madeireira ignóbil, por essa madeireira
que não respeita o ser humano, é uma medida, é uma tentativa de nos amedrontar. E isso não vai acontecer. É muito importante que vocês saibam disso. Nós, caboclos e caboclas, nós quilombolas, nós indígenas, nós brancos pobres, continuaremos resistindo sim. E nós não temos medo de vocês. E vocês não nos intimidarão. Não nos intimidarão. E é muito importante que as autoridades competentes tomem providência para evitar que outras organizações sociais da nossa região sejam atacadas. Ou será que o Ministério Público Federal, será que o Ministério Público Estadual, será que a Polícia Civil daqueles municípios vai aguardar e esperar que outras organizações aqui da nossa região sejam atacadas? Essa pergunta eu também quero deixar para as autoridades competentes. Vocês vão aguardar que outras organizações da nossa região sejam atacadas, assim como essa comunidade quilombola foi atacada? Nós vamos continuar resistindo. Nós vamos continuar fazendo o enfrentamento que seja necessário. E vocês, poderosos, não vão nos amedrontar. Mas nós exigimos, não é pedido, não é solicitação, é uma exigência. Nós, enquanto lutadores e lutadoras do povo brasileiro, exigimos que as autoridades competentes tomem frente a essa atrocidade, a esse crime produzido por essa madeireira ignóbil, por essa madeireira que não respeita o que é básico na nossa vida, na vida dos seres humanos da nossa região. O aspecto da comunicação, que também é no sentido de denúncia, essa coluna também tem esse aspecto de denúncia, é que nós, das organizações sociais, estamos estarrecidos com o papel dos meios comerciais de comunicação. Quase que nenhum meio comercial de comunicação aqui da região do Vale do Contestado noticiou essa atrocidade. As pessoas aqui da região, os trabalhadores e trabalhadoras aqui da região, tiveram acesso a essa informação pelos meios independentes de comunicação. Os grandes portais comerciais de comunicação, as rádios comerciais de comunicação, os jornais impressos da região não pautaram esse crime, não pautaram essa atrocidade. Quando é um trabalhador, uma trabalhadora que comete um crime, eles fazem questão de estampar na capa dos jornais impressos, eles fazem questão de estampar na capa dos portais de internet. Agora, como foi uma empresa que cometeu um crime, eles estão acovardados. E é isso mesmo, é covardia. Estão acovardados, estão escondidos. E isso denota algo muito sério, que é o mito que eles criaram, que eles são imparciais. Ou seja, essa situação da destruição na escola quilombola, do Quilombo Invernada dos Negros, denota que a imprensa na região do Vale do Contestado é parcial, sim. Tem um lado, e esse lado não é o lado dos trabalhadores e trabalhadoras. É o lado do capital, é o lado dos interesses, é o lado de quem sempre explorou quem tem menos, sempre explorou os excluídos e excluídas. Portanto, esse fato, essa atrocidade, esse crime dessa madeireira também ajudou nesse sentido, para desvelar, para desvendar, para deixar para quem queira ver que a mídia na região do Vale do Contestado tem lado, e não é o lado dos trabalhadores e trabalhadoras. Pois se fosse, certamente os meios de comunicação comerciais aqui da região
teriam feito a cobertura e teriam estampado nos seus portais, nos seus jornais, nos seus noticiários esse fato. E repito, quase que nenhum meio de comunicação fez isso. O que é lamentável, de um lado, porque eles estão escondendo a informação das pessoas aqui da nossa região, e por outro lado é muito interessante porque desvenda que esses meios de comunicação são parciais e cumprem essa parcialidade como poucos, porque estão escondendo a informação dos trabalhadores e das trabalhadoras em seus meios de comunicação referente a esse crime, porque o crime foi cometido por uma grande empresa madeireira aqui da região, e os interesses dessa empresa vêm antes do interesse pela notícia. Dessa forma, nós encerramos mais uma coluna Caboclada em Ação. Mas antes eu quero convidar toda a nossa audiência para que na próxima quarta-feira acompanhe mais uma edição do programa Cidadania Cabocla. Nós vamos receber na próxima quarta-feira, dia 14, dois companheiros, dois sindicalistas. O sindicalista Sighart Seidel e a sindicalista Simone Jombra. Nós vamos estar tratando algumas questões que são do momento. Vamos tratar o papel do sindicalismo aqui na região do Contestado, mas tem algumas questões importantíssimas que nós precisamos tratar nesse programa, entre as quais a carga horária excessiva dos professores da educação no município de Fraiburgo, como que a Secretaria Municipal de Educação está tratando esse tema. A gente sabe de professores que estão trabalhando no presencial e também cumprindo carga horária remota, né? Estão sobrecarregados e sobrecarregadas. Nós também temos denúncias, o sindicato também recebeu denúncias, que na educação infantil tem salas com 100% das crianças, isso mesmo, descumprindo o plano de contingenciamento, e todos esses temas nós vamos debater, então, na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, com o companheiro Sighart e com a companheira Simone, do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Fraiburgo e região. Espero vocês na próxima quarta-feira, no Cidadania Cabocla, e nós voltamos aqui na coluna Caboclada em Ação, na próxima sexta-feira, trazendo notícias e informações das organizações sociais da região do Contestado. Um forte abraço. Mais uma vez, dedicamos essa coluna às vidas que foram ceifadas pelo Covid, as mais de 341 mil vidas que foram ceifadas pelo Covid-19 e por esse governo genocida capitaneado pelo senhor Jair Messias Bolsonaro. Sigamos resistindo, sigamos construindo sonhos. Até uma próxima oportunidade.